Fala galera, bora pra mais um dia. Hoje é quinta-feira, já vou ligar o notebook aqui, ó. Bora que bora. Ligando o notebook, eu vou lá pegar um cafezão também. Pô, esse PC aqui faz um tempo que não é ligado, hein, rapaziada. Depois que eu comecei a usar só o notebook e a tela, esse computador ficou de lado aí. Mas enfim, agora que eu vou pro novo apartamento, eu vou montar um escritóriozinho top lá, beleza? Então, bora que bora. Agora é 11h11. E rapaziada, nos últimos dias eu notei que o mercado tá bem estranho, cara. Tá lateral, olha esse USD JPY no gráfico diário, rapaziada. O gráfico não anda, tá lateral. E daí agora tem um monte de notícia. Essa semana, ontem teve notícia, hoje teve notícia, entendeu? Eu nem acordo pra operar no horário da notícia, pra ser bem sincero, cara. Então hoje não deu nenhuma oportunidade nítida aí, ó. Eu opero das 9 até as 14, né? Eu vou pegar um cafezão, depois eu vou vir pro gráfico, vou ficar até as 2 horas da tarde. Talvez até encaixe uma venda aqui, ó, nesse pontinho de interesse, tá? Pra continuar o fluxo. Mas enfim, rapaziada, não vou forçar nada, vou ficar na paz. Quem me acompanhou aí sabe que ontem eu peguei um break-even, uma operação de 0 a 0. Cafezão em mãos, galera. Agora é quase 11h30. E os gráficos, cara, deram uma movimentada pra um lado só, né? Deu uma volatilidade bem interessante, porém é por conta da notícia, né? Hoje teve várias notícias aqui, ó. 9,15, USD pro euro. Ó, o site de notícias é esse, ó, Forex Factor, tá? Que eu utilizo. Então é basicamente isso, rapaziada. Enquanto não entrar no meu trading plan aqui, eu não vou fazer absolutamente nada. Então é só mais um dia, beleza? Tava aqui na frente do PC, rapaziada. E é isso, beleza? Já são meio-dia. Hoje vai ser um dia corrido pra mim. Nos próximos dias vai ser corrido também. Quem tá me acompanhando aí ó, mais dias, mais tempo, né? Já sabe que eu vou fazer uma mudança. Então eu tô encaixotando tudo as coisas. Enfim, depois tem que botar no carro, tem que levar, tem que limpar, tem que arrumar. Então, cara, vai ser uma correria, mas é por um motivo bom, né? Mas de qualquer forma eu vou registrar tudo aí pra vocês. Agora eu pedi uma marmita e daí eu vou almoçar. Depois eu vou ficar aqui na frente dos gráficos até umas 2 horas. Depois eu vou dar mais uma atenção ali pra terminar de arrumar algumas coisas. A minha mesa, o meu setup, eu vou deixar pra levar por último. Eu vou limpar lá, né, o lugar que eu vou botar minha mesa pra depois levar ela, pra não ficar lá atrapalhando, beleza? Então é basicamente isso. Ontem eu fui dormir mais de 1h30 da manhã, bem tarde, porque eu fiquei arrumando também as coisas. E essa é a realidade, rapaziada. Mais um ciclo, mais umas coisas que acontecem aí que eu vou registrando pra vocês. E bora que bora. A vista daquele apartamento lá é top demais, galera. Vai dar pra gravar uns conteúdo top. Imagina o pôr do sol daquela vista lá. Cê é louco. Então tá, eu vou lá almoçar. Os gráficos estão devagar, mas bora que bora. Fazer o que tem que ser feito. Seguinte, galera, tá dando uma operaçãozinha aqui agora ao vivo, tá? Meio-dia e 44 e eu vou entrar nessa operação, beleza? Falta um tempinho aqui para abrir. Assim que fechar o candle, eu vou clicar em vender. Fechou? Cliquei em vender. Bora que bora, deixa eu botar os históricos. Isso. O alvo não é esse, tá? O alvo é esse daqui. É 1 para 3, beleza? Eu vou ajustar o alvo, vou ajustar a tela aqui para gravação e tudo mais. Então, bora para cima, ó. Então, pessoal, como vocês podem ver, a operaçãozinha está indo a favor aí. Mas, enfim, independente do resultado dessa operação, cara, se voltar no 0 a 0, se for loss, se for take, não importa nada, entendeu? É só mais um dia, é só mais um resultado e o foco tá no médio e longo prazo, beleza? Eu não me importo com o resultado diário. Vou deixar minha câmera aqui, de boa, e bora ver como que vai ser essa operaçãozinha. Vou deixar aqui no canto e bora que bora, rapaziada. Então, galera, tá vendo esse stop aqui, ó? O stop tá em torno de $500 e tudo mais. Eu vou mover ele pro break-even só quando, de fato, o preço fizer essa movimentação. Por quê? É super normal o preço, depois de uma expansão, de uma queda, ele fizer a retração. E eu movo para o break-even só depois que ele completa a retração, que faz essa movimentação. Porque se eu mover agora pro break-even, ele pode vir fazer a retração aqui e depois cair, entendeu? E daí me tira no 0 a 0 e aconteceu
e acontece o que aconteceu ontem. Porém, ontem estava dentro do meu trading plano mover para o break-even, eu movi, ele fez de fato essa movimentação e depois voltou assim e fez isso. Eu movi aqui, quando rompeu aqui, eu movi para o break-even, estava dentro do trading plano. Nesse caso aqui, a hora que ele fizer uma retração e fazer uma expansão novamente, eu movo para o break-even. Porém, tem como ele só descer reto para o take também. Então, de qualquer forma, se descer reto é take, se fazer a retração é break-even, né? Eu coloco aqui no break-even quando rompe aqui. E se ele voltar tudo, é stop, não tem o que fazer. E essa é a vida de um trader, beleza? Então vão acompanhando aí e bora deixar a operação rolar. Então, pessoal, agora é 3h30 da tarde, eu já peguei o cafezão e enquanto a operação rolava antes, eu dei uma editada no vídeo, finalizei o vídeo de ontem, como vocês viram, né? Ele deu 30 minutos, se eu não me engano, e a operaçãozinha tá bem enrolada, galera. Essa daqui é a linha de alerta, ou seja, quando o preço toca, ativa um alerta no meu celular, no meu e-mail e no meu computador que o preço chegou nessa região. Né? Então eu trabalho bastante com alertas, eu defino um alerta e tipo eu saio do PC, sabe? Daí, por exemplo, aqui é o ponto que quando ele romper esse fundo, eu vou mover pro... Ó, até carregou aqui, peraí. Voltando ao raciocínio, quando ele romper esse fundo, ele ativa o alerta e daí eu venho e movo o stop pro break-even, tá? Ou seja, não corro mais risco na operação. Pagando ali 700, 800 dólares, mas enfim, cara, é só mais um dia, só mais um resultado, não importa. A operação tá de lado, rapaziada. E é isso, agora eu vou postar o videozão de ontem, né? Eu vou programar, na verdade, e depois eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou jogar um vavá, mas enfim, de qualquer forma, vão acompanhando. Rapaziada, o trade acabou de bater na linha ali para ativar o break-even, tá? Tá pagando um pouco mais de 1.000 dólares. E o que eu vou fazer agora? Seguir o meu trading plan e mover o stop pro break-even, tá? O stopzinho aí, como vocês podem ver, 500 dólares. Eu venho, arrasto aqui. Pronto, tá no 0 a 0, ó. Beleza? Então, se voltar ali, eu já tô livre de riscos. E é o preço. Fechou? Não tem muito o que fazer, não. Bora que bora.
quase 4 horas e meia de gravação, agora já são 5 horas, logo o mercado vai fechar. E a operação, cara, como vocês podem ver, eu abri ela aqui e o negócio tá andando de lado. Mas enfim, já tá no break-even, tá? É isso que importa. Aí, ó, break-even ativado, $600 de lucro, operaçãozinha enrolada demais. Aqui é o gráfico de 1 minuto, tá? Pra pegar bem fluido na gravação. E é isso, pessoal. Eu vou ali pegar mais uma xícara de café. E, cara, eu vou ficar por aqui. Provavelmente, depois eu não sei se eu vou continuar essa gravação. Acho que eu vou pausar e vou deixar a operação rolando aqui, entendeu? Então, tipo, mesmo o mercado fechando e tudo mais, ou é 0 a 0 ou é take. Eu só tenho essas duas opções e eu só vou seguir essas duas opções. Não vou fechar na metade do caminho, não vou fazer absolutamente nada. Apenas 0 a 0 ou take, independente do que aconteça. Beleza? Então é isso, vamos acompanhando até o final do vídeo. Agora são 10h30, eu tava aqui já pensando qual o próximo vídeo que eu posso adicionar naquela playlist, né? Eu já imaginei qual vídeo é, como a maioria dos traders pensam, né? Claro, esse daqui é só um tópico, né, que eu vou falar. E olha o que aconteceu. Velho, não é possível, velho. Não é possível, rapaziada. Olha isso, cara. Não acredito nisso, velho. Não acredito. Negócio, rapaziada, o negócio ficou o dia todo lateral. Cara, olha isso. Essa operação ficou o dia todo lateral. Olha isso. Eu abri a partir ali das 1h, 1h e pouquinho, 1h. Olha isso, cara. A partir das 1h, o negócio só lateral, olha isso. Que negócio mais feio, rapaziada. Só que uma coisa é fato, né? A gente não tem controle sobre essas situações. A única coisa que a gente tem controle é clicar no botão e, de fato, aceitar o que o mercado vai oferecer depois. Seja stop, seja 0 a 0 ou seja take, entendeu? Então, essa é a grande verdade. Não tem muito pra onde fugir, não. Então, mais um dia aí de break-even. E, rapaziada, olha a importância de utilizar break-even, pessoal. E a importância de seguir o trading plan de fato. O meu trading plan é o seguinte: a partir do momento que eu abro a operação, eu deixo o trade correr, entendendo que é 100% normal ele fazer uma correção. O que eu busco? Uma correção, uma expansão. A hora que faz a expansão, rompeu essa estrutura, eu movo para o break-even, porque a tendência, quando ele segue o fluxo do mercado, é só ele continuar, né, o fluxo, a estrutura, não é ele fazer o fluxo e fazer isso daqui, enfim, porque geralmente dá reversão. Então, qual que é o raciocínio que eu quero que vocês tenham? Olha o nível de disciplina que eu tenho. Eu segui meu trading plan, eu não saí da operação por FOMO, não saí da operação quando eu vi um lucrinho na tela, entendeu? Eu não fiquei desesperado, vocês viram que eu quase dormi ali na gravação, entendeu? Então, pessoal, é exatamente assim como um trader deve agir, entendeu? Cara, zero emoções, zero sentimentos. Eu até falei isso num vídeo anterior e o pessoal me zoou aí, né? Porque geralmente quando dá take eu gravo lá dando risada dentro do Fusca, acelerando. Aí eu falei, pô, o cara com dinheiro no bolso, um carro turbo, um carro forte. Se o cara não der uma risadinha, o cara é psicopata, né? Eu falei brincando. Mas tipo assim, rapaziada, é literalmente isso, cara. Pra mim não importa. Sabe o que importa pra mim, rapaziada? Hoje eu segui as minhas regras, que era o quê? A partir do momento que eu dou o clique no mouse, tá? Eu não tenho mais controle sobre absolutamente nada. A única coisa que eu tenho controle é definir o meu stop e definir o meu take. Quanto que eu quero perder e quanto que eu quero ganhar. Ah, só isso que eu tenho controle, cara. É só isso, tá? A gente tem controle, ó, daqui para trás, tá? Tudo que acontece antes da operação é o que a gente tem controle, que é o quê? Análise, você vai tomar a decisão se vai entrar na operação, se não vai, se realmente está no seu trading plan.
Daqui para trás, a gente tem controle. Daqui para frente, cara, a gente não tem mais controle sobre o que o mercado vai fazer, entendeu? Então, sabendo disso, por que que você vai clicar numa operação onde você tem dúvidas se realmente deveria ter entrado, onde você não aceita perder o valor do stop, entendeu? Onde você vê um lucrinho e já fica todo desesperado. Então, cara, não faz sentido, pessoal. Entendam isso de uma vez, cara. Deixa eu botar aqui em tela única. Entendam isso de uma vez, cara, entendeu? Se eu não tivesse utilizado o break-even, olha ali, ó, entendeu? Já estaria quase ali no stop, beleza? E daí agora vem várias pessoas falarem várias coisas, né? Que eu já vou falar o motivo disso. Quando a gente posta uma operação, algum resultado, chega pessoas falando sobre absolutamente tudo que um trader não deve fazer, que é o quê? Cara, por que que tu não fez tal coisa quando aconteceu tal situação? Por que que tu não saiu quando tava lá? Por que tu não deixou quando tava lá? Por que tu tirou quando tava lá? Cara, pessoal, enquanto vocês tiverem dúvidas sobre a negociação, sobre as tomadas de decisões, vocês não vão ser lucrativos e consistentes, porque para você tomar a decisão de abrir uma operação é porque você tem um trading plan alinhado e é porque você tem regras para seguir. Então, cada trader define as suas regras para seguir. Eu tenho as minhas regras muito consolidadas, muito sólidas, aonde eu sigo rigorosamente todo dia, entendeu? Outro trader vai ter regras diferentes. Cada trader lucra de um jeito diferente. Eu quero que vocês entendam isso. Cada trader faz dinheiro, coloca dinheiro no bolso de um jeito diferente. É isso que importa, entendeu? O meu jeito que eu compartilho aqui no YouTube é esse, entendeu? Então, eu movo para o break-even. A hora que eu entro na operação, o preço faz uma expansão, uma retração, uma expansão e eu movo o break-even. E qual que foi o contexto de hoje para botar no break-even? Ó, entrei na operação nesse ponto, o preço fez o quê? Expansão, beleza? Expansão, retração, expansão. A partir do momento que ele fez daqui, quebrou essa estrutura, tá? No caso, ele só capturou liquidez, mas no momento o candle não tinha fechado ainda, então é igual fosse uma quebra no momento ali, entendeu? Eu movi pro break-even, cara. Movi pro break-even e deixei. Ah, José, mas ele tá voltando aqui. E se eu movo um pouquinho mais para cima? Não, você deve deixar no break-even. Se você definiu que você deve deixar no break-even, deixe no break-even. Se você definiu que quando ele chega, arrasta um pouquinho mais para cima, cara, arrasta. O importante é seguir as regras que você mesmo definiu para você seguir. O que que um trader perdedor faz, galera? Um trader perdedor, ele entra na operação, daí uma situação igual do dia de hoje, que foi um dia extremamente desgastante para quem não segue as regras, né? Cara, o cara vai entrar na operação, lucrou, ele já vai ficar eufórico. Meu Deus, tô ganhando, já começa a publicar em um monte de lugar, ó o lucro que eu tô fazendo, já começa a falar com todo mundo. E é justamente essas atitudes que levam um trader ao fracasso, pessoal. Por que que acontece? Deu lucro, ele tá feliz. Começou a enrolar, ele fica com medo. Voltou um pouquinho pro negativo, ele já começa a ficar depressivo, pensativo. Meu Deus, será que eu fecho? Será que eu boto no break-even? Será que eu movo meu stop? Será que eu aumento meu stop aqui para cima? Será que eu já fecho aqui no lucro? Meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? E é justamente, cara, essas atitudes que vão te levar ao fracasso. Se você faz esse tipo de coisa, cara, saiba que você só vai perder e não vai ter sucesso nunca, 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 nunca no trade, entendeu? E daí o cara, beleza, fica aqui apreensivo, pensativo, começa a roer as unhas, começa a andar pro lado pro outro e fica ansioso. Aí o trade vai pro lucro de novo. Aí o cara fala, ah, eu sou fodão, começa a postar de novo, começa a postar nas redes sociais, porque o pessoal, né, só lucro, 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 né? Ninguém posta perca, ninguém mostra break-even, só lucro. Todo mundo lucra, todo dia. Loucura como funciona a indústria do Forex. Enfim, daí o cara fica eufórico novamente. Pô, agora eu vou lucrar, agora eu vou embolsar, agora eu tô rico. Aí o que acontece? Volta, começa a ficar negativo de novo. Aí o cara começa, meu Deus, eu deveria ter fechado, eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter agido diferente, eu devia ter tomado outra decisão. Aí vai, stop. E cara, qual que é? Era só o cara fazer o quê? O cara abriu a operação, stop, take, ter uma regra. Cara, você não precisa utilizar break-even, você não precisa utilizar trailing stop, o que for. É só você ter regras bem definidas para seguir no dia a dia, que consequentemente você não vai passar por essas situações de ficar eufórico, depressivo, pensativo, eufórico, aí o trade te estopa, pronto, acabou seu dia.
Aí você fica mal-humorado, já pensa em desistir do trade, diz que não funciona, diz que nada dá certo na sua vida. E é justamente porque você não segue regras. Toma vergonha na cara e vai seguir regras, cara. Tenha regras diárias que você segue rigorosamente sem falha, entendeu? No meu caso é o quê? Eu tenho controle do quê? Só o que acontece antes da operação até minha tomada de decisão, que é a análise, pensar se realmente está no meu trading plan. A partir do momento que eu clico no botão, a única coisa que eu tenho controle é de definir o stop e o take e já era. Então, eu tenho o stop definido, tenho o take definido já sempre fixo, tá? E tenho uma regra de botar no break-even quando ele faz uma nova estrutura, que foi esse caso ali que eu mostrei para vocês. Movi pro break-even e deixei, cara. O trade poderia ficar 5 dias aqui, ó. Eu ia fazer o quê? Nada, porque a única coisa que eu tenho controle é que eu defini do break-even e eu defini o meu take. Ou seja, eu só tinha duas opções, ou era take ou era break-even. Então, ter essas regras é o que vai te salvar de muita situação ruim no mercado financeiro, galera. Vocês não têm noção, cara. E isso é um negócio simples, mas eu demorei muito para entender de fato essa situação, entendeu? Cara, não adianta você ficar rezando na frente do computador quando a operação tá aqui, ó, enrolada. Não vai mudar absolutamente nada, pessoal. Entendeu? A única coisa que vai mudar é você seguir as regras dia após dia. O gráfico não vai cair só porque você quer que ele caia, não vai subir porque você quer que ele suba. Ele não vai fazer absolutamente nada que você quer, cara. O gráfico, todo dia, ele vai se movimentar para cima e para baixo, para cima e para baixo. E a única coisa que você tem controle é vir e pegar uma pequena fatia desse bolo todo. Entendeu? Então a única coisa que você tem controle é de pegar uma pequena fatia desse bolo todo. E essa fatia, ela vai estar podre às vezes, entendeu? E às vezes ela vai estar boa e consequentemente vai te dar dinheiro. E às vezes você vai pegar o pedaço de bolo e ele vai cair no chão, entendeu? Você perdeu, ou seja, você teve um dia de break-even. Então, pessoal, sigam essa linha de raciocínio, cara, que faz total diferença, entendeu? Faz total diferença. Eu recebo algumas mensagens de tipo, José, será que os pessoal manda operação lá no meu Instagram? José, será que eu movo o break-even? José, será que eu faço tal coisa? Pessoal, vocês não devem pensar assim, José, será? Entendeu? Vocês devem pensar, eu devo mover para o break-even quando acontecer tal coisa, eu devo definir o meu take ali porque eu sigo no meu trading plan esse alvo, seja 1 para 3 ou 1 para 5, enfim. Eu devo aceitar esse stop aqui em cima porque o meu trading plan fala que eu tenho que arriscar $100, por exemplo, entendeu? Cara, defina $100 aqui, $100 e deu. O gráfico pode sambar aqui e fazer o que ele quiser, só vai se importar quando ele bater no seu stop, só vai se importar quando ele bater no seu alvo. Nada mais. A gente não tem controle, pessoal. Quem chegar aqui para vocês, pessoal, e falar o seguinte, eu tenho controle sobre essa movimentação que vai acontecer, podem entrar que eu sei absolutamente tudo que vai acontecer aqui. É mentira. É mentira. E como o mercado é de probabilidades, às vezes esse cara vai acertar, cara. Esse cara vai acertar, entendeu? É igual aqui agora, ó. Se eu falar, o mercado vai subir agora. Cara, é probabilidade. Tem a probabilidade de cair, tem a probabilidade de subir. Então, às vezes, o cara posta lá, o mercado vai subir agora e sobe e todo mundo fica babando ovo. Por quê? Porque tem probabilidade, mas quando dá errado, o cara não posta. Entendeu? Quando dá errado, o cara não posta. E essa é a realidade da indústria do Forex, cara. É loucura, tá? Quantas pessoas eu já vi fazendo isso? É loucura. Enfim, pessoal, quero que vocês saibam que o resumo, assim, para ter sucesso numa operação, quando você entra, é apenas seguir regras. Definir stop, definir take e deu. Ou é take, ou é stop, ou se você tem alguma regra de break-even, trailing stop e tudo mais, mas nada mais importa, tá? Hoje foi mais um dia aí, como vocês viram, de break-even, tá? Não tem nada para esconder, tá tudo aí registrado 100% ao vivo. Deu mais de 5 horas de operação, então, cara, esse foi o meu dia, tá? Hoje é dia 11/9, beleza? E tá mais um dia registrado aí no YouTube. Então, rapaziada, eu tô aqui tomando um cafezinho. Enfim, rapaziada, bora anotar a operação de hoje no diário de trade. E é isso, galera. Mais um dia realista aí na minha vida. Eu não escondo nada, não tenho por que esconder. Há mais de 150 dias registrando, né? 100% de tudo que eu faço. É doideira, porque quando eu comecei, comecei a gravar esses vídeos, né?
Porque eu não via ninguém postando a realidade, entendeu? Eu não vi ninguém falando dos dias que fica sem operar, dos dias que dá break-even, dos dias que dá stop, falando que é normal levar stop. Todo mundo só lucro, só a melhor posição da câmera, só tudo do bom e do melhor, tudo do bom e do melhor. E consequentemente, pessoal, a expectativa de quem assiste fica lá no alto. Ah, pô, vou entrar no mercado financeiro, eu já vou ser assim, vou ter uma rotina assim, vou acordar às 5 horas da manhã, vou caminhar 5 quilômetros, eu vou lucrar $5.000 no dia e todo dia vai ser assim, e todo dia eu vou estar bem, todo dia eu vou estar feliz, eu vou ser um trader e não vou ter um dia triste. Essa é o que todo mundo pensa. Então, cara, a realidade é essa. A realidade é que você vai ficar sem operar, você vai acordar triste, entendeu? Vão ter dias que você vai acordar triste, sem vontade de fazer absolutamente nada, entendeu? Você vai acordar sem vontade de operar, você vai duvidar às vezes se essa operação é boa ou não, só que o que vai de fato fazer ter resultados no médio e longo prazo é apenas seguir seu trading plano, independente do que você pensa. Às vezes, pessoal, tem algumas operações que eu falo, pô, essa operação aí tá com carinha que vai dar stop, e eu sigo meu trading plano e ela dá take. Porque se eu tivesse evitado, eu ia ver o negócio indo pro take e eu ia ficar, meu Deus, eu deveria ter entrado. E para eliminar esse tipo de coisa, é só seguir algo fixo todos os dias. Entendeu? Cara, só pelo simples fato, o simples motivo, a simples atitude de seguir algo fixo no dia a dia, independente do que aconteça, só seguir, já muda totalmente os seus resultados, galera. Entendeu? Vocês têm que ter noção disso, cara. Às vezes você vê eu falando aqui e pensa, ah, isso é besteira, cara, é um negocinho simples. Só que é justamente esse negocinho simples que tá impedindo você de ser um trader lucrativo e consistente, que tá impedindo você de tirar um dinheiro do mercado ou até mesmo viver, que é igual eu faço, entendeu? Eu vivo 100% todos os dias o mercado. Todo dia eu tô aqui arriscando minha pele no jogo, entendeu? E essa é a realidade de um trader, cara. Entendeu? Essa é a realidade, não tem pra onde fugir, não tem atalho e o caminho real é esse, você gostando ou não gostando, o caminho real é esse. Então, pessoal, eu apenas mudei aqui a cor do gráfico, ó, pra ficar mais nítido na câmera, né? Mas enfim, essa daí foi a operaçãozinha, vocês já viram, né? Eu vou registrar aqui no diário de trade. Por enquanto, o mês de setembro tá assim, beleza? Setembro não tá ruim, tá? Porque a gente ainda vai ter mais mais 2 dias, mais de 2 semanas aí pra negociar ainda. Vai ter mais amanhã, sexta-feira, né? Então, cara, o mês não tá ruim, entendeu? Mês passado, ó, agosto, o que que eu fiz? A primeira semana ali, os primeiros dias, stop. Depois que uma semana sem operar, depois eu tive lucro ali pro final do mês, entendeu? Ali pelo dia 19, 20. Então, cara, tá na média, tá na média. Ah, José, tu teve um dia de stop, tu ficou sem operar, tu ficou 3 dias sem operar, você teve um break-even e agora você teve outro break-even. Ou seja, em 9 dias úteis do mês, você não teve um lucro? Meu Deus, o que é isso? Isso é a realidade de um trader, cara. É apenas a realidade de um trader. Só que ninguém mostra isso. Ninguém, cara. Entendeu? Quer dizer, poucos mostram, né? Então, cara, essa é a realidade. Olha aqui, ó. No mês de agosto foi esse resultado que vocês já sabem, né? Vocês acompanham aí 100% tudo na transparência, meu histórico. E de fato, ó, julho eu tive uma semana que teve um break-even, depois finalizei com break-even também, tá? E junho, pessoal, olha junho, um negócio muito importante. Cara, em junho eu tive ali o primeiro take, né? Depois eu fiquei 5 dias. 5 dias úteis e eu tive 2 break-evens, entendeu? Seguidos. Então, cara, isso que aconteceu hoje, pessoal, não é nada mais, nada menos que apenas o trading plan, entendeu? O trading plan. Historicamente, isso acontece, cara. Historicamente, isso acontece. Só que o que acontece que fazem vocês ficarem em dúvidas? Porque vocês não têm nada para seguir e vocês não têm regras. É basicamente isso, o resumo de tudo é isso. Vocês não têm algo para seguir e, consequentemente, gera dúvidas. Consequentemente, vocês estão aleatoriamente no gráfico. Quando você tem algo para seguir, você já conhece absolutamente tudo sobre o que vai acontecer, cara. Em que sentido eu falo? Se tem uma sequência de stop, você já conhece historicamente, porque o seu trading plan já mostrou que de fato, eu posso levar 5, 6, 10 stop. Quando você leva 7 stop, por exemplo, o
que você vai fazer? Você vai ficar, meu Deus, eu tô numa sequência de stop, a estratégia não funciona mais, o que eu faço da minha vida? Ou você vai ficar, cara, eu levei 7 stop, mas historicamente a minha estratégia pode me dar 10 stop. Entenderam, cara, o nível do jogo, o nível de mentalidade que vocês têm que ter, cara? Entendeu? Mas você só vai conseguir ter isso quando você tem algo para seguir. Se você não tem nada, não tem um trading plan definido, rapaziada, aí no canal eu já tenho vídeos, tenho até uma playlist separada aí sobre mentalidade, que eu já postei vídeos que em mentoria, em cursos, você nunca viu esse tipo de conteúdo. Tá ali na playlist do canal, a playlist de mentalidade. Pode clicar ali na playlist e ver. Tá ali 2 vídeos, inclusive eu vou produzir mais vídeos, né? E vou agregar cada vez mais naquela playlist. Comecei a postar sobre mentalidade, vou começar a postar nessa playlist ou até mesmo outra sobre gerenciamento e depois sobre estratégia. E consequentemente, cara, você não vai precisar de curso, você não vai precisar de mentoria para vencer no trade. Se você não absorver os insights e os conteúdos valiosos que eu passar nessas playlists que eu tô soltando, cara, pode abandonar. Você não vai conseguir vencer comprando curso, você não vai conseguir vencer comprando mentoria, porque você vai estar ignorando o óbvio que é necessário para vencer. Porque você vai estar ignorando o óbvio, o que de fato traz resultado, entendeu? Então, se você não encontrar os resultados que você realmente precisa nessas playlists que eu vou soltar, cara, pode abandonar. Sinceramente, o trade não é para você, entendeu? E essa é a realidade, cara. Vocês fogem muito do simples, vocês buscam coisas complexas, quando na verdade o resultado ele é composto por apenas a simplicidade no dia a dia. Seguir pequenas regras no dia a dia, cara, que te levam a um resultado positivo ou negativo, não importa, é só mesmo um resultado, entendeu? Então, seguindo as regras, você tem lucratividade e consistência. E é basicamente isso, rapaziada. De resumo, cara, o trader iniciante, ele chega na frente do gráfico sem saber o que fazer, com muitas dúvidas. Consequentemente, ele tenta negociar, perde. Algumas pessoas desistem, outras continuam. Mas esse é o caminho do trader iniciante. E o trader iniciante, ele vai ficar nessa jornada, cara, pode ser 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Enquanto ele não muda suas atitudes, que é o quê? Tenha algo para seguir e tenha todas as suas dúvidas respondidas, tenha as respostas para as suas dúvidas, ou seja, quanto que eu devo arriscar? Onde eu coloco o meu alvo? Será que eu entro nessa operação? Cara, se você faz esse tipo de pergunta, não negocie, não negocie, você deve pensar, eu vou botar meu stop aqui, eu estou arriscando $100 e só vou sair se bater em $100 negativo. Estou botando meu take lá em $300, só vou sair se bater no meu take. Eu vou entrar nessa operação por esse motivo, porque aconteceu tal coisa e esse é meu trading plano. Entre. Básico, básico, básico. E entre na operação já pensando, cara, eu não tenho controle sobre o que o mercado vai fazer. O jogo é baseado em perder pouco e ganhar muito, matemática e probabilidade. Entendeu? Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Pense dessa forma. Pense, eu não tenho controle. Eu vou ficar de boa sobre o que o mercado vai fazer. Independente do resultado, eu irei fechar o gráfico e voltar no próximo dia e tomar as mesmas decisões. Tem operação conforme o seu trading plan manda entrar? Entra. Não tem? Por que você vai caçar outra operação? Por que você vai seguir a call daquele outro cara? Por que você vai pegar sinalzinho? É justamente essas atitudes que te fazem quebrar, cara, entendeu? Então, siga o seu trading plan. Só entre se de fato estiver dentro do trading plan, só entre se de fato fazer sentido. Caso contrário, você vai estar brincando na frente dos gráficos igual uma criança. E, cara, beleza, eu sou jovem, mas, pessoal, isso daqui é uma profissão. Isso aqui é uma carreira, cara. Eu não tô aqui de brincadeira todo santo dia, entendeu? Então, cara, não fique igual uma criança, igual um apostador, igual um amador na frente dos gráficos, pessoal. Leve isso a sério, cara. Ser um trader é ser um empreendedor, ser um investidor. É as mesmas regras praticamente, cara. Um trader, ele precisa ali escalar sua conta, ele precisa tirar o dinheiro para seu caixa, para sua reserva, ele tem os custos ali, entendeu? Ele tem os períodos ruins, ele tem os períodos bons. Os períodos bons vão servir para cobrir os períodos ruins, igual uma empresa, igual um empreendedor.
entendeu? Se você tá aí de brincadeira, cara, não perca seu tempo, não perca seu tempo, leve isso a sério, cara. Isso não é brincadeira. Eu já falei aqui no canal, o trade, pessoal, ele é um negócio que mexe com vidas, mexe com sonhos, cara. Quem aí tá no mercado financeiro, eu aposto que todo mundo tá aí no mercado financeiro porque quer ter uma vida melhor, quer proporcionar uma vida melhor para quem ama. Entendeu? Então não é uma brincadeira, pessoal. E muitas pessoas brincam com os sonhos das outras pessoas. Vendem cursos que não entregam nada com nada. Vende mentoria só para ficar catando o dinheiro do pessoal. Cara, isso não faz sentido, pessoal. Isso não faz sentido, mano. Sério. Levem isso a sério, pessoal. Levem isso a sério. Tem pessoa aí vendendo curso e mentoria, cara, e nem sabe como negocia direito, velho. Isso aí não faz sentido. Na minha cabeça não entra isso, pessoal. Doideira. Mas enfim, bora aqui. Vou registrar agora no diário de trade e logo vou finalizar o vídeo, beleza? Então vão acompanhando até o final. Então, galera, aqui ó. Hoje foi dia 11, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Calma aí que bugou tudo aqui. Ó, dia 11, agora é 11h30 da noite. Então a gente vem aqui no diário de trade. Dia 11, vem aqui ó, nova operação. Clica em nova operação. Ativo, Euro GBP. Euro GBP. Deixa só, pessoal, só ativar o modo branco aqui, o modo mais claro, né? Vamos marcar aqui dia 11 e tal, Euro GBP, resultado break-even, tá? Resultado financeiro zero. Eu não considero as taxinhas, tá, cara? São taxas mínimas. A minha conta da Fusion Markets, galera, ela é zero spread, tá? Ela funciona através de lotes, né? Ou seja, por exemplo, tu vai abrir um lote, é descontado algumas taxas fixas, centavos de dólar, $1, enfim, entendeu? É basicamente isso, risco retorno zero. E agora eu vou adicionar um comentário. Então, galera, preenchi o comentário aqui, ó. Deixa eu afastar aqui um pouco. Enfim, diário está em um fluxo de baixa em região de venda. H1 está em fluxo de baixa e respeitou em um ponto. Eu escrevi um pouco aqui, ó. Vou até corrigir. Pronto, ó, respeitou em um ponto de interesse. M5 estava em fluxo de baixa e seguindo uma cadeia de ofertas. Deu o candle de intenção e eu entrei. Trade dentro do trading plan. Apenas mais um resultado e é isso que importa, beleza? Agora eu vou pegar a print aqui, ó, do resultado, pessoal. É só vir aqui, ó, no Trading View, na câmerazinha, copiar link, beleza? Vai ser copiado. Clica aqui, ó, chega aqui, Ctrl V, tá? Ctrl V e clica no maisinho para adicionar. Adicionando a operação, e é só clicar em salvar e automaticamente o resultado já vai ser salvo. E é isso, galera, o mês de setembro aí, ó, registrado para vocês até o momento, né? A gente ainda vai ter mais amanhã, sexta-feira, semana que vem, e na semana do dia 22 ao dia 26, e depois dia 29 e dia 30. Então, cara, a gente tem muitos e muitos dias operacionais ainda. Se eu pegar um take, galera, não importa se seja semana que vem, dia 24, não importa o dia, um take ainda esse mês. Cara, se eu pegar um take de 5R, o meu mês já fica extremamente bonito, entendeu? Então é isso, cara. E se eu fechar o mês no negativo, eu não tô me importando. Se eu fechar o mês no 0 a 0, eu não tô me importando. E vai ficar tudo aí registrado pra vocês, pessoal. Beleza? Então, setembro foi assim até o momento. Fala, galera. Então, eu esqueci de passar o contexto final, né? Aqui no final do vídeo. Então eu vim e estou gravando agora, nesse momento, para passar o contexto dessa operação. Beleza, pessoal? Primeira coisa, quem me acompanha mais tempo aí já sabe que eu começo analisando os tempos gráficos maiores e vou descendo para os tempos gráficos menores. Então eu opero o quê? Contexto de mercado, tá? Eu opero SMC, ICT, tudo que se encaixa no contexto da minha experiência de mercado, eu entendo, tento compreender o que o gráfico está me falando, pego as informações que o gráfico está mostrando e, consequentemente, eu tenho a minha decisão final, que é clicar no botão do mouse. Então, primeira coisa, pessoal, eu sempre deixo desse lado da tela o gráfico diário. Aqui embaixo eu sempre deixo o gráfico de 1 hora, tá? Aqui do lado eu sempre deixo o gráfico dos 5 minutos. Então eu começo analisando o diário, eu começo analisando 1 hora até eu chegar, passar pelo 15 minutos, chegar nos 5 minutos e tomar minha decisão. Tem vezes, pessoal, acontece bastante isso, de eu abaixar o tempo gráfico de 5 minutos para tomar a decisão de entrar na operação e o tempo gráfico de 15 minutos vai estar com um viés mais claro. Aí, consequentemente, eu aguardo o candle de intenção no 15 minutos e entro na operação, tá? Mas é a mesma coisa. Então, eu utilizo tempos gráficos maiores para
análise e tempos gráficos menores para execução, que no caso é 15 minutos e 5 minutos. Antigamente, pessoal, há muito tempo atrás eu operava 1 minuto, só que mentalmente para mim não fazia nada bem, entendeu? Então eu aumentei para os 5 minutos, até mesmo 15 minutos e consequentemente eu estou até hoje operando nesses tempos gráficos. Então, cara, começando aqui pelo tempo gráfico do diário, eu vou primeiro limpar o gráfico todo e vocês vão ver ao vivo qual que foi o meu racional. Primeira coisa, pessoal, qual que é a minha sessão operacional? É a sessão das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Esse par, pessoal, o Euro GBP, vocês podem observar aqui, ó, na minha lista, que ele não estava no caso, né? Antes eu só tinha SHA USD, Euro, GBP USD e o SDJPY. Esse par aqui, o meu amigo Eduardo hoje viu uma análise, tá? Viu uma operação, uma possível operação, porque o Eduardo também opera com texto de mercado, e me mandou: José, tá interessante o Euro GBP. O que eu fiz? Eu adicionei o par na lista, a gente entrou em call e viu, pô, realmente tá interessante fazer uma venda nesse par. Consequentemente, a gente abriu a operação. Então, eu não costumo operar esse par no dia a dia, porém, hoje fazia sentido operar. A gente abriu uma operação ali, os dois entrou vendido e, consequentemente, os dois levaram break-even, beleza? Então, pessoal, vamos começar com o replay do gráfico, tá? Eu vou botar o gráfico aqui no tempo gráfico maior em uma tela só para ir descendo os tempos gráficos e, consequentemente, ir passando os contextos. Primeira coisa, rapaziada, no diário, a gente chega no gráfico diário e tem a tela em branco. Quando você tá no gráfico, assim, no dia a dia, você chega na frente do gráfico, você só vai enxergar o gráfico branco, tipo, não vai ter nada desenhado aqui. É como se fosse na escola, que você recebe uma folha em branco e a professora manda você, ou o professor, né, manda você escrever uma redação, um texto. Você tem que adicionar as vírgulas, os pontos de exclamação, entendeu? Os pontos de interrogação. Você tem que adicionar absolutamente tudo. Então é a mesma coisa no Forex, tá? No mercado financeiro, você tem que detalhar o contexto até chegar na decisão de abrir a operação. Se é compra ou venda, não importa. O que é mais importante é o contexto geral do gráfico. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que a gente tinha aqui atrás? O gráfico diário, de fato, aqui atrás, ele capturou uma liquidez, capturou um topo, tá? Todo topo, pessoal, todo topo é liquidez. Então, consequentemente, quando o gráfico captura uma liquidez, o que ele faz? Uma correção, tá? E junto com a correção, qual o contexto que a gente tinha aqui? Beleza? A gente tem um fluxo do diário extremamente de alta, tá? Desde aqui de trás, rapaziada, vocês podem ver que o fluxo, as estruturas estão de alta. Olha aqui, ó. Posso desenhar aqui nitidamente para vocês verem. Então, qual que é a movimentação que o gráfico faz? É expansão, retração, expansão, retração, expansão. A retração é o quê? Uma correção para continuar a tendência, tá? Então a gente tem que entender cada momento de cada tempo gráfico. Eu sei que parece extremamente complexo, mas cara, é extremamente simples quando você entende, tá? Basicamente, só de bater o olho a gente entende o quê? O diário está num fluxo de alta, estruturas de alta, e o momento atual do diário, que é esse daqui, é um momento onde ele vai começar uma correção, ou seja, vendas, correção, vendas, no caso da estrutura de alta, tá? Então, a pernada atual do diário, rapaziada, é essa daqui, ó, para ele cumprir com essa movimentação, para depois aqui nessas regiões mais abaixo, ele de fato continuar o fluxo de alta, tá? Continuar a pernada de expansão. E como que a gente sabe qual momento comprar e qual momento vender? A gente utiliza essa ferramenta aqui, ó, a caixa de gain ou Fibonacci, não importa. A gente traça ela como 50%, tá? O 1, eu até vou abrir para vocês verem, ó. Tem aqui o 0, o 1 e o 0,5, beleza? E daí, consequentemente, vai formar essa ferramenta aqui. Com essa ferramenta, pessoal, a gente entende que o quê? Se o gráfico está numa estrutura de alta, ele tende a corrigir naturalmente, tá? É natural do mercado fazer uma correção até os 50% de uma movimentação, tá? Esse é a probabilidade maior do gráfico chegar nos 50% e depois continuar, tá? Então, a maioria das vezes, não são 100% das vezes que o gráfico vai chegar nos 50% para continuar o fluxo na estrutura, é quase a maioria das vezes, tá? Então, a gente traça isso para entender o quê? Pô, o gráfico do diário, ele fez uma expansão, retração, expansão. Qual que é o momento dele? É o momento de retração. Então, queda, tá? Consequentemente, a gente entende que o gráfico é natural do mercado financeiro corrigir até 50% de um movimento, então a gente pode vender
tá? Até os 50% daquela estrutura. Então, no caso, aqui tinha os 50%, a gente poderia vender tranquilamente nos próximos dias até essa região aqui, para depois, abaixo dessa região, tá? Que no caso é essa região aqui, a gente procurar compras, beleza? Então, cara, olha cada detalhe mínimo que a gente tem que levar em consideração antes de abrir uma operação, beleza? Então, primeira coisa, eu entendi que o quê? O gráfico do diário, ele está numa tendência de alta, expansão, retração, expansão. E daí qual que é o momento atual? É retração, ou seja, vendas. Consequentemente, outro detalhe que ele fez aqui, que é a captura desse topo aqui, ó. Então, quando ele captura um topo, a gente sabe que o gráfico tende a cair depois, para fazer, porque ele só de fato veio capturar a liquidez, o dinheiro que tinha nesse topo, entendeu? Então, galera, olha os mínimos detalhes. Então, pessoal, só no gráfico diário a gente já tinha duas confirmações que seria venda no dia de hoje, tá? Que seria venda nessa semana, nos próximos dias, não importa, é o gráfico diário. Então a gente sabe que o viés do diário é venda. Então, a gente já tem aqui, ó, eu vou botar para vocês. Eu vou marcar aqui para vocês, diário, viés de venda. Beleza? Então eu vou deixar aqui, ó, o diário está com viés de venda. E agora o que que a gente faz? A gente abaixa o tempo gráfico, tá? A gente já sabe que o diário está vendedor, a gente vai e abaixa o tempo gráfico, ou seja, vamos lá para 1 hora, tá? Tem vezes, pessoal, que 1 hora não vai estar nítido, vai estar nítido 4 horas, e o que importa é você enxergar um tempo gráfico onde você consiga criar um contexto e de fato você entende o que o gráfico está te falando, que é isso que importa, entendeu? Não importa se você negocia M2, M3, M16, M20, não importa o tempo gráfico. O que importa é você abrir um tempo gráfico que você bata o olho e fale, pô, realmente isso faz sentido ser negociado, entendeu? Então, no 4 horas não tem nada nítido na minha visão e já numa hora eu consegui enxergar algo interessante no gráfico, beleza? Então, pessoal, aqui numa hora, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente já pegou o viés do diário, tá? Que é vendedor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver se realmente 1 hora está com viés de venda também para mim dar continuidade, entendeu? Você não vai negociar um negócio onde está totalmente aleatório. Você tem que ter todo o contexto encaixado. E, cara, às vezes o diário vai estar vendedor, só que 15 minutos ou 5 minutos vai estar no momento de compra e você pode encaixar uma operação, mas enfim, isso é assuntos que eu vou passar num vídeo mais avançado, beleza? Então a primeira coisa, eu venho e marco a minha sessão operacional. Qual que é a minha sessão operacional, rapaziada? Até as 2 horas da tarde, tá? Então eu inicio ali às 9 horas da manhã e até as 2 horas da tarde. Eu só vou me importar com o que vai acontecer nesse período de tempo. O que acontece aqui fora, o que acontece depois, eu não me importo em absolutamente nada, é extremamente irrelevante para mim, beleza? Então aqui a gente olha sempre aqui para a esquerda, tá? Vamos entender qual que é o contexto, qual história o mercado contou até o momento da nossa sessão operacional. E nesse caso foi o que? A gente tinha um ponto de interesse que é relevante para o gráfico aqui na esquerda, tá? Esse ponto de interesse, de fato, ele respeitou em outro Fair Value Gap, beleza? Já vem de um fluxo de baixa, tá? Então vamos marcando todos esses detalhes. E o fluxo continuou de baixa, entendeu? Toda essa movimentação aqui, ele estava num fluxo de baixa. Então, eu vou ativar o replay aqui, ó, para vocês verem. No início da minha sessão operacional, qual a informação que eu tinha do mercado? Eu só tinha informação que o mercado estava no momento de expansão e agora estava no momento de retração na minha sessão operacional. E depois da retração, o que que a gente tem? A gente tem a expansão novamente, ou seja, vendas. Vendas, eu não estou prevendo, eu estou reagindo. O que que seria prever o mercado? Seria tentar encaixar uma compra aqui pensando que o gráfico ia inverter o fluxo. Não, desse jeito eu apenas estou reagindo às informações que está aparecendo para mim, que é o quê? O mercado fez uma pernada de baixa, consequentemente ele começa a correção e na minha sessão operacional eu tenho pontos nessa pernada de baixa, pontos de interesse que o mercado pode bater e tem a probabilidade de continuar o fluxo. Beleza? Então, é esse o viés, é essa a mentalidade que eu iniciei a sessão operacional, tá? E galera, muita coisa que muita gente me pergunta, José, como que eu sei que de fato qual ponto de interesse vai ser respeitado? Porque, cara, tem muitos pontos de interesse. Primeira coisa, pessoal, vocês só vão pegar pontos de interesse baseado nessa ferramenta da região de compra e região de venda. Ou seja, se o gráfico vem de uma estrutura de baixa,
tá? Então a gente sabe que o gráfico vai continuar a estrutura de baixa, a tendência é continuar. Então a gente sabe que quando ele está nesse momento do gráfico aqui, a gente só busca as compras, tá? Para depois pegar a pernada de expansão para continuar a tendência, entendeu? Então eu não vou querer pegar uma venda aqui, entendeu? Sabendo que o gráfico pode corrigir até aqui em cima para depois respeitar um ponto de interesse aqui e de fato cair. Entenderam a lógica? Então a gente utiliza essa ferramenta aqui para saber o premium discount ou a região de compra, a região de venda e consequentemente escolher as melhores oportunidades. E em relação a qual ponto de interesse escolher, rapaziada, vocês podem traçar 1 milhão de pontos de interesse na tela. O ponto de interesse que vai funcionar de fato é o ponto de interesse que o gráfico bater e reagir, entendeu? Eu não sei qual ponto de interesse ele vai reagir. A gente trabalha com probabilidades. Então, cara, eu tracei a ferramenta aqui, ó, de premium discount, ou seja, região de compra, região de venda, onde eu sei que eu posso traçar meus pontos de interesse, ó. Aqui acima da linha dos 50%, tá? Que é onde o preço naturalmente pode corrigir, a gente tinha qual ponto de interesse? A gente tinha esse pontinho de interesse aqui, tá? Que já está traçado. A gente tinha o que mais? Pô, a gente tinha esse pontinho de interesse aqui e a gente tinha um ponto de interesse lá do extremo, vamos supor, né? Só um exemplo fictício. Beleza, eu tinha esses 3 pontos de interesse. José, como você sabia que esse ia ser respeitado? Eu não sabia. Ele poderia passar reto aqui, respeitar nesse pontinho e de fato cair, tá? É totalmente possível e essa é a realidade. A gente não sabe 100% dos pontos, beleza? Então, cara, se eu tracei a ferramenta que eu sei onde é a região de compra, a região de venda, e esses pontos de interesse estão abaixo da região dos 50%, por que eu vou traçar, eu vou marcar esses pontos de interesse sabendo que o gráfico tende a corrigir até os 50% ou até mais? Por que eu vou marcar? E é justamente nisso que vocês se perdem, entendeu? Às vezes, pessoal, vocês marcam pontos de interesse lá embaixo, onde o preço realmente só vai fazer a correção do gráfico e cair, entendeu? Então, cara, utilizem essa ferramenta para saber a região de compra, tá? E a região de venda. No caso de uma tendência de baixa, acima dos 50%, tá? É região de venda. E numa tendência de baixa, abaixo dos 50%, é uma região de compra até acima dos 50% para depois ele continuar de fato a tendência de baixa. Então, pessoal, eu mostrei um exemplo de baixa, né? Eu vou até escrever aqui de novo para vocês verem. O gráfico está numa tendência de baixa, beleza? A gente identificou que o fluxo está de baixa. A gente traça essa ferramenta e aqui na parte de baixo da ferramenta a gente vai procurar compras, beleza? E aqui na parte de cima a gente vai procurar vendas. Então a gente procura compras até de fato acima dos 50% a gente procura vendas para continuar a expansão. E no caso de uma estrutura de alta, a gente faz ao contrário, entendeu? A gente vem aqui, ó, inverter a escala e consequentemente vai estar um gráfico ao contrário, tá? Então aqui, ó, é a mesma coisa para uma estrutura de alta, tá? A gente vai procurar vendas nessa parte de cima e compras para continuar a expansão, ou seja, vendas na pernada de retração e compras na pernada de expansão, tá, galera? Mas enfim, eu vou trazer isso daí num conteúdo mais avançado que eu vou soltar lá na playlist, só para vocês contextualizarem qual o momento do gráfico que eu estava na minha sessão operacional, beleza? Então, cara, tinha todos esses pontos de interesse aqui em cima, beleza? E de fato, tudo que está aqui abaixo, quando a gente se trata de uma operação de continuação, né, de expansão, por exemplo, numa tendência de baixa, a gente compra e depois vende para continuar a expansão. Tudo que está aqui abaixo dos 50%, quando está numa estrutura de queda, é liquidez. Então, isso daqui é liquidez, rapaziada. A mesma coisa seria para uma operação de compra, tá? Tudo isso daqui é liquidez para o gráfico capturar liquidez e continuar alta. Então, tudo isso daqui é liquidez para o gráfico capturar liquidez e continuar baixa, por exemplo. Entenderam? Então, é mais ou menos isso. Mas, enfim, vou trazer isso num assunto mais específico, né? Vou falar sobre isso mais especificamente em um vídeo separado. Então, o momento atual de hoje da sessão operacional era compras até chegar nesse ponto de interesse, ou nesse, enfim, e depois vender, tá? Então, a gente vai ver em qual ponto de interesse o gráfico vai reagir, beleza? A gente passa o replay. E de fato, ó, ele toca e reage nesse pontinho de interesse aqui.
A gente abaixa para os 5 minutos o tempo gráfico e lá nos 5 minutos a gente começa a contextualizar o gráfico, tá? Então, o que que a gente tinha de contexto aqui? Pô, o gráfico dos 5 minutos, ele está de fato numa tendência de alta também, num fluxo de alta, né? E qual o pontinho de interesse responsável por continuar esse fluxo de alta dos 5 minutos? É esse ponto de interesse aqui, ó, galera. Entendeu? Então, esse ponto de interesse é o ponto decisivo que vai mandar se o gráfico vai inverter o fluxo dos 5 minutos ou vai continuar o fluxo, entendeu? Ó, um pontinho de interesse aqui, entendeu? Fez um fluxo e de fato ele é o ponto decisivo. Tá? Então vamos ver se ele vai romper ou de fato vai respeitar e jogar o preço para cima. Lembrando que o preço já bateu lá no 50% da tendência de baixa, já bateu num pontinho de interesse e agora a gente espera os 5 minutos alinhar. Tá? Então vamos ver se vai romper. Bora ver, bora ver. Rompeu, beleza? O gráfico rompeu, então a gente sabe que os compradores não estão mais no poder. Agora os vendedores estão no poder. Então a gente procura vendas. Por quê? A gente já tem, eu até esqueci de anotar aqui, galera. A gente já tem o diário vendedor, tá? Deixa eu só fazer aqui. Agora a gente tem o que? H1 viés de venda. Então a gente tem também, deixa eu botar desse lado da tela. A gente tem o que? Diário com viés de venda, tá? Deixa eu botar aqui, na verdade. Diário com viés de venda, H1 com viés de venda. Qual que é o próximo tempo gráfico que falta alinhar? Cara, 5 minutos ou 15 minutos. Nesse caso aqui, o gráfico mais nítido era o gráfico dos 5 minutos, rapaziada. Então, desci para o tempo gráfico de 5 minutos, rompeu o pontinho de interesse de compra, a gente procura o quê? Ponto de interesse de venda. Então, cara, aqui tinha 1 milhão de pontos de interesse de venda. Qual o ponto de interesse de venda que eu vou usar? O que o gráfico bater e der o candle de intenção, entendeu? Então, cara, eu poderia marcar 1 milhão aqui, mas não, eu vou só esperar o gráfico bater em um ponto de interesse e dar o candle de intenção, que é o candle que eu espero. Então, pessoal, aqui, ó, nesse caso, rompeu o ponto de interesse de compra, eu traço o ponto de interesse de venda, tá? Pode traçar, cara, quantos pontos de interesse de venda você quiser, tá? Mas de fato, o diário já está alinhado para venda, H1 está alinhado para venda e agora os 5 minutos alinhou para venda. Eu traço um ponto de interesse, tá? E de fato, espero o gráfico tocar, tocou, deu o candle de intenção. Ó, podem ver que o gráfico não rompeu esse pontinho de interesse aqui, galera. Continua válido, entendeu? Eu só considero o rompimento, galera, seja de um ponto de interesse, uma demanda, uma oferta, um order block, breaker block, fair value gap, enfim, eu só considero um rompimento quando rompe com o corpo do candle. Se ele passa aqui para cima e fecha com o pavio, eu considero que ele respeitou essa região, tá? Então nesse caso foi isso. Entendeu? Então chegou aqui, tocou no pontinho de interesse e de fato deu o candle de intenção, que é o candle negativo confirmando aquela região. Eu abro a operação stop no topo e alvo de 1 para 3. Beleza? Então é basicamente isso o meu contexto dessa operação. E consequentemente foi essa operaçãozinha aí que enrolou bastante, que vocês já sabem, né? Deixa eu até aumentar aqui, ó, a velocidade. Ó. Ela ficou a tarde toda enrolada. E cara, não muda nada da operação que me deu take há uns dias atrás para essa operação que de fato me tirou no 0 a 0 ou a operação que me dá stop. Não muda nada, é apenas contexto gráfico, entendeu? Eu pego as informações que o gráfico está me apresentando e de fato vejo ali se faz sentido, assim, se encaixa no meu trading plan e de fato entro na operação, tá? Então a gente tinha também aqui os 5 minutos, 5 minutos viés de venda. Então, cara, olha isso, pessoal. Eu alinhei todos os tempos gráficos antes de tomar uma decisão, todos os detalhes. E, cara, é basicamente isso. Toda operação que eu vou pegar é contexto gráfico, galera. Não muda nada. Se a gente puxa um zoom, galera, a gente até consegue ter uma forma mais simples de enxergar. Ó. Aqui é a pernada do diário, vendedor. Consequentemente, na pernada do diário, 1 hora vai fazer esse tipo de movimentação. Ó. Deixa eu até desenhar o que 1 hora fez. Ó, fez aqui, beleza? Qual que foi a pernada de 1 hora? Foi venda. E aqui dentro de 1 hora, nos 5 minutos, ele vai fazer essas pequenas movimentações também, entendeu? Então, qual que foi de fato a movimentação dos 5 minutos? Foi essa daqui, entendeu? Venda. E com isso a gente consegue ter um contexto gráfico, pessoal.
Cara, parece complexo, parece um bicho de sete cabeças, mas é apenas alinhamento gráfico, entendeu? Aqui eu não entrei em detalhes, galera, como identificar tudo certinho, tá? Eu só tô apenas completando aí o contexto e trazendo uma visão um pouquinho mais avançada para vocês. Porém, ali na playlist que eu tô produzindo, eu vou botar vídeos onde eu explico literalmente tudo, o ABC até o Z, do A até o Z, como que eu faço, tá? Eu vou colocar vídeo separado, tipo vídeos de só como identificar uma tendência, vídeos de só como identificar pontos de interesse certos, vídeos de como traçar a região de compra, né, e de venda certa, vídeo de quando saber até onde eu posso comprar, quando eu posso começar a vender e vice-versa, se o preço está numa tendência de alta, né? Então, cara, eu vou botar ali na playlist tudo que vocês precisam para de fato fazerem o que eu faço, né? Lembrando, não levem como verdade absoluta, é apenas o que eu faço, apenas como eu ganho dinheiro e de fato eu registro a minha vida aqui, é apenas um diário da minha vida e consequentemente vocês vão evoluindo, algumas pessoas vão evoluindo na questão de estratégia, algumas na questão mental, na questão de gerenciamento e o importante é todo mundo evoluir, beleza galera? Então, bora que bora. Então é isso, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Hoje foi mais um dia, apenas mais um resultado. E o resultado diário, como vocês, para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que o resultado diário não importa em absolutamente nada. O resultado diário é irrelevante. Seja take, seja loss, não importa. É irrelevante. O que importa é o médio e longo prazo. E enfim, galera, vão acompanhando. Nos próximos dias tem novidade, tá? Quem tá me acompanhando um pouquinho mais de tempo aí já sabe o que eu vou fazer. Eu vou me mudar para um novo apartamento, um apartamento extremamente top, né? E esse novo ciclo, essa nova jornada, né? Vai ficar tudo registrado aí no canal. Amanhã, pessoal, eu já vou ir lá assinar o contrato, já vou fazer o Pix do calção, né? Do aluguel e tudo mais. E enfim, vou deixar tudo registrado aí para vocês, esse novo ciclo na minha vida. Vou morar num apartamento muito top, vou produzir um conteúdo muito top. Meu escritório vai ficar muito top, vou comprar umas paradas novas pro PC, vou deixar tudo do mais top. E a vista de lá daquele apartamento, pessoal, nossa, cara, eu só tô imaginando. Esse apartamento aqui, ó, é em Itapema, beira-mar. Só que ele é um apartamento muito antigo, todo fechado, não entra sol, é um ambiente triste. Eu só tô imaginando lá, cara. Eu fui lá visitar e é um negócio surreal. Tipo, a vista, tem a vista 360 da cidade, assim, consegue ver tudo, entendeu? É a melhor, uma das melhores localizações. Entra muito vento, pega muito sol. Então, cara, é um negócio surreal, assim, de bom. Então, de qualquer forma, é isso aí. A piscinona lá, galera, pô, a piscina é grande, é piscina aquecida, entendeu? Pra quem acompanhou aquele apartamento top que eu morei aqui em Itapema, né? Tipo, que eu pagava 4.600 de aluguel. Tinha piscina também, só que a piscina não tinha aquecedor. Então, tipo, eu e minha namorada, cara, a gente tomou banho em um ano naquela piscina, a gente tomou umas 3 vezes um banho lá, entendeu? Já nesse novo apartamento que eu vou morar, cara, é piscina aquecida. Então, pode ser o horário que for, eu vou estar lá dentro da piscina. Pode estar o mais frio que for, eu vou estar dentro da piscina. Vou deixar tudo registrado aí pra vocês, galera. Fechou? Então, nos próximos dias vai ser extremamente corrido na minha vida, né? Eu vou ter esse processo de mudança, tem que levar os carros. Pra quem não sabe, eu tenho o Honda Fit e o Fusca TSI, né? Que eu já gravei aqui pro canal. Então, tem que botar mudança dentro dos carros. E, cara, vocês já sabem como que é a mudança, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu já falei aqui, eu não prometo que eu vou trazer um conteúdo bom, mas eu prometo que de qualquer forma eu vou deixar um pedaço da minha vida aí registrado no YouTube do mesmo jeito, entendeu? Seja um vídeo de 3 minutos ou seja um vídeo de um grande vídeo, né? Eu vou deixar registrado esse novo ciclo, essa nova fase aí que se inicia. Beleza? Então vão acompanhando, rapaziada. Vou deixando o vídeo por aqui. Me sigam lá no Instagram. Acessem a playlist que eu vou deixar aí no canal, que eu deixei, né? Tem uma playlist aí no canal escrito Mentalidade, que é onde eu tô botando os novos vídeos realmente com conteúdo avançado que eu tô postando. Então acessem ali no meu canal, na aba playlist e assistem todos os vídeos que tem. Eu já tenho mais de 2 horas de conteúdo lá, entendeu? E são conteúdos aonde, tipo, eu raramente vi em algum lugar esse tipo de conteúdo. São extremamente simples, só que é o que de fato funciona e é o que de fato você não encontra em qualquer lugar esse tipo de conteúdo, fechou? Assistem lá, me siga no Instagram, tá? FXJoséG, mesmo nome do meu canal. Vão acompanhando como é que vai ser os próximos dias, eu vou deixar tudo registrado. E
dê o like nesse vídeo e até o próximo vídeo, rapaziada. Se inscreva no canal também. Valeu!